Olá, chegamos a mais um encontro, mais um podcast super especial e hoje o tema está diferenciado. Vamos falar de saúde, mas saúde engloba tantas coisas, Sibeli. É com muito prazer que eu trouxe para você uma pessoa que eu conheci nessa jornada de ressignificar. E, gente, ressignificar vai além de você aplicar um método, um hábito, mudar algo na sua vida. A gente entende que ressignificar é todos os dias, é uma constância. E falando um pouco sobre o tema, mais de 1,6 milhão de pessoas já estão ali no índice de partilha dessa vida para outra por conta, sim, de sobrepeso. Esse é um índice que mostra mortes prematuras, ou seja, pessoas que poderiam ter tempo a mais de vida, mas infelizmente vidas são ceifadas por conta de não olhar para a questão sobrepeso. E é por isso que eu tive a oportunidade de tomar um café com essa pessoa que está aqui comigo hoje, conheci parte da história dela e hoje eu vou conhecer parte da história dela junto com você. Convido Bruna para estar com a gente nesse podcast de hoje e falar sobre um tema que mudou a vida dela. Seja bem-vinda, Bruna. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui compartilhando para ajudar a curar mulheres. Agora, esse tema, pela nossa conversa nos bastidores aqui, não foi algo que caminhou contigo desde a infância, né? Foi algo que foi acontecer um pouco mais tarde. Isso. E quando a gente fala sobre sobrepeso, vem tantas preocupações, vem tantos medos, tantos anseios, e durante a caminhada, tantas vontades de desistir de tudo e muitos até desistem da vida. Sim. Compartilha com a gente, como que foi essa tua caminhada, essa tua jornada? Como que foi primeiramente a tua infância, Bruna? A minha infância foi bem tranquila em relação a alimentos, assim, sempre tive uma alimentação bem saudável, meus pais sempre cuidaram disso, mas eu tive uma crença muito forte. Por ter um corpo um pouquinho mais de bunda, um pouquinho mais de coxa, eu sempre escutava das minhas avós ou dos meus amigos na escola: a Bruna é bunduda, a Bruna é grande. E aí eu me via como uma criança gordinha. Me vi uma criança gorda. E até agora, esses tempos eu fui ver fotos antigas de criança e falei: meu Deus, mas eu era magra. Eu falei pra mãe: olha as perninhas. E aí aquilo foi uma crença que ficou dentro de mim, sabe? Mas me alimentava normal, isso mais lá na adolescência, na juventude, que foi onde eu me perdi. Questão genética, a gente sempre traz na psicologia ali, né, de 8 a 15% tem um fator genético sim, e a gente precisa olhar para isso com muita atenção. Sim. Na tua família tem histórico de obesidade? Por parte da família da minha mãe. A minha mãe não, os meus pais não têm obesidade nem sobrepeso, mas parte da família da minha mãe tem pessoas obesas. Eu acho que a família do pai não, mas na família da mãe mesmo. Perfeito. Uma questão bem importante para quem traz esse tema, enfim, Sibeli, tu é nutricionista? Não, sou psicóloga, e dentro da faculdade, um dos primeiros temas, quando eu tive a oportunidade de fazer um projeto de pesquisa, fatores que influenciam o sobrepeso em mulheres entre 30 e 40 anos. Eu vou pedir para o Zé colocar uma fotinho ali, que é de um time de mulheres lá em 2020, e eu já estava bem doida por esse tema, porque o desejo de ajudar pessoas, Sim. sabe? De entender que existe algo na vida dessas mulheres que precisam ser, ter um olhar diferenciado, não dá simplesmente pra gente ignorar. Sim. E aí, nesse projeto, que é o Cura para Recomeçar, que é o nome do projeto aqui, né, do podcast, as mulheres eram acompanhadas semanalmente ali e tal, mas principalmente quais eram os pensamentos que elas tinham naquela semana. Porque quando a gente começa a olhar para o nosso histórico, para a nossa família, para os nossos hábitos, para os nossos costumes, a gente vai ver que está ancorado lá atrás, né? A gente vai ver que em algum momento da minha vida, essa situação está ali presente, que é o que tu comentou. A minha avó me chamava assim, meus parentes me chamavam assim. Isso. E quando tu percebe que isso é algo que está te influenciando, por exemplo, quais são os pensamentos que começam a vir, Bruna, na tua mente? Eu cresci filha única, então eu sempre achei que eu tinha que cuidar dos meus pais também. Entendi. E aí até numa conversa contigo tu falou assim: Bruna, será que tu não percebia que tu precisava ser grande para cuidar das pessoas? E aí eu sempre tive esse como é que eu posso dizer, essa vontade de cuidar das pessoas. Eu lembro que eu cuidava das minhas primas, que eu era um pouquinho maior que elas e tal, e aí eu lembro que, tipo, se tinha uma briga na escola, eu tava metida junto, então eu vejo que eu tinha uma crença, assim, de cuidar das pessoas e precisava ser grande para conseguir fazer isso.
sabe? Eu vejo que... E isso veio depois, esse entendimento veio depois do teu processo? Depois do processo. Antes não entendia. Não entendia que, tipo, que alguma coisa que eles falavam influenciava, né, na questão do meu processo de emagrecimento, enfim. Juventude ok? Ok, uma adolescente magra. Bruna, quando que tu identificou, né, essa mudança de hábito, mudança de corpo, em que fase da tua vida foi? Foi ali em mais ou menos 2015, quando eu entrei para a faculdade, né? Comecei a cursar Direito e toda a questão das minhas emoções, eu percebo isso hoje também, quando eu já entendi o processo, né? Lá eu não percebia. Mas, tipo assim, ó, tudo virava em comida. Ai, eu me estressei hoje. Tá um dia muito puxado. Eu mereço comer uma pizza. Ai, hoje foi um dia muito legal. Eu consegui fazer isso, consegui apresentar um trabalho. Aí a gente merece comemorar com um lanche. E todas as emoções estavam vinculadas à comida. Todos os encontros com os amigos, a faculdade, tudo virava em comida. Não tinha mais um momento de mesa, de conversa. Era tudo sobre comida. E aí foi onde eu comecei a engordar. E também entrou a síndrome do pânico. Ali em 2017, mais ou menos, comecei a ter crises muito fortes de síndrome do pânico. Foi onde eu procurei um psiquiatra e eu comecei a tomar um remédio, né? Um ansiolítico. E ele aumentava muito meu apetite. E como eu já falei, não dá pra gente colocar a culpa só no remédio, não é um fator isolado, né? Sim. Mas ele aumentava o meu apetite, então de eu olhar assim uma forma de cuca, digamos, e eu conseguia comer ela inteira. E aí, só que eu não percebia isso, sabe? Tipo, tu só quer sanar aquela dor, aquela vontade na hora e tu vai comendo, então foi ali mais ou menos em 2018 que eu comecei a engordar desenfreadamente. E a gente vai se acostumando com o nosso corpo, e aí eu só fui comprando roupa que me cabia, fui mudando meu guarda-roupa, mas nunca tipo assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Não conseguia ver na época. Pessoas à tua volta te sinalizavam esse comportamento ou não? Quando eu já tinha engordado um pouco mais, o meu pai sempre falava, eu ia lá, meu Deus, filha, Péia, meu apelido, meu Deus, Péia, tu tá tão gordinho, o que tu tá fazendo? Tem que comer mais saudável. Aí ele dizia, vocês têm que parar de gastar dinheiro com lanche, vocês saem demais. Eu acho que a forma dele tentar, tipo, me alertar, e aí eu lembro que eu falei pra ele, pai, para, eu tô me cuidando, eu sei o que eu faço da minha vida. E aí era mais o meu pai e a minha mãe que estavam tentando dar, assim, um toque, mas eu também não queria saber, sabe? Aí eu preferia, tipo, às vezes deixava de lá pra não escutar. Sim. Agora, tem um ponto máximo que chega nesse período, antes de eu trazer um antes e um depois da tua foto ali, tem um ponto máximo que tu se olha no espelho e tu identifica, chega, Bruna, não quero mais, não aguento mais? Até me emociono, dá vontade de chorar. Teve o ponto máximo, o auge do peso. Eu saí com umas amigas e nós fomos num lugar, num restaurante aqui em Joinville, e a mesinha que a gente foi, era uma mesa alta, então eram banquetas, né? E aí elas sentaram nas banquetas e eu sentei, mas eu não cabia na banqueta. Eu fiquei com metade do corpo pra fora, assim, sabe? Quando tu senta só um pedacinho na banqueta, e eu fiquei pendurada. E eu fiquei com vergonha de falar pra elas que eu não cabia na banqueta. E aí fiquei desconfortável. Imagina, tá todo mundo bem sentadinho, porque você precisa comer, e eu ali daquele jeito. Teve uma hora que tava, me incomodando demais. Eu falei, gente, tá desconfortável, eu não tô cabendo aqui, a gente tem como mudar de mesa? E quando eu falei aquilo, meu Deus, assim, ó, como se tivesse caído um cisco, enfim, uma trave do meu olho mesmo. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo que eu não caibo num lugar sentada? E outro momento também, assim, foi de eu ir no shopping, quero comprar uma calça, quero comprar roupa, Cibele, e não tinha loja no shopping que coubesse roupas em mim. Calça, principalmente. Enfim, não vou falar o nome das lojas, mas lojas de shopping normal, que as pessoas vão para comprar roupa. Não tinha. Eu precisei começar a procurar lojas plus em outros lugares, porque no shopping já não tinha mais roupa que coubesse em mim. Eu falei, meu Deus, não tá certo isso, não tá normal. Como assim eu vou procurar uma roupa e eu não consigo encontrar? E aí a gente entra naquela de a roupa te escolhe. A gente não tem, a pessoa que tá na obesidade, ela não consegue mais escolher as roupas dela. As roupas é que escolhem a gente, sabe? Sim.
Agora, tu falou um ponto muito interessante e eu lembro de uma situação em que uma colega, foi algo assim que marcou bastante, uma colega no período de faculdade, eu fiz essa pergunta, realmente tu acha bonito, né, uma pessoa que está em sobrepeso e tal, e assim eu fui extremamente chamada de gordofóbica por eu ter feito aquele, porque assim, não é saudável. Sim. Então, o não saudável não é bonito, porque a gente não tem que romantizar a obesidade. Não é sobre ter um corpo, gente, não é sobre isso, sabe? Mas é principalmente ver a qualidade de vida daquela pessoa. E aí, na ocasião, a menina estava na sala, eu tenho que ir em um casamento e, poxa, eu preciso fazer uma dieta, assim, pra entrar numa roupa. E uma colega fala assim, tu tá linda assim, boba, imagina, pra que tu vai mudar, tal? E aí, eu olhei a situação... Eu falei, não é sobre estar bonita, é como a pessoa se sente, ela se sente bem. E aí, tempos depois, essa moça fez a bariátrica e eu fui lá e eu dei parabéns. Parabéns. Se esse foi o recurso, né, que tu conseguiu, tá tudo bem. Que ela disse, já tinha tentado outras formas, enfim. Mas eu fiquei com o título de gordofóbica. E fui, assim, taxada ao extremo, né? Tanto que as pessoas, se você estiver assistindo, você que me chamou de gordofóbica, continuo, né? Nessa linha de pensamento que as pessoas têm que cuidar, né, da sua vida. Mas não, jamais vou admitir que uma pessoa, né, que tá com uma compulsão alimentar, ela tem saúde, porque não tem. Aliás, a compulsão alimentar, ela é um dos sintomas de que a pessoa tá em alto sofrimento. Faz sentido isso pra ti, Bruno, na questão de sofrimento? Faz muito sentido, porque hoje também, depois de entender todo esse processo ali, né, que já são 2 anos e meio quase, a gente percebe que a gente quer, como é que eu posso dizer, anestesiar uma dor, né? A comida, ela vira anestesia de alguma dor que está escondida lá atrás, a gente precisa saber o que está doendo, por que que tu está procurando tanto a comida, por que que a comida porque a comida é uma fuga muito rápida, né, de prazer. Então, faz muito sentido essa questão de, se a gente tá, o meu foi obesidade grau 3 já que eu cheguei, né? Então, já era bem grande. Eu tava só anestesiando, eu não queria sentir, não queria saber dos problemas, então eu fugia pra comida. E outra fala também que eu percebo nas pessoas fica tranquila, né? Fica tranquila, tu não é a única. Ou seja, tentar, ao invés de pegar a pessoa e ajudar, não, vem cá que eu vou caminhar contigo. O que eu posso fazer pra te ajudar pra gente sair dessa junto? Porque na ocasião, a pessoa ainda onde fala, às vezes ela também tá num lugar de sobrepeso. Então tá tentando aliviar a dor da outra que ela também tem, né? Entrando nesse lugar. Eu posso colocar um antes e depois já? Pode. Zé, prepara pra gente ali, por favor. E aí a gente vai primeiro vibrar, né, com essa conquista. Eu sempre falo, vibre a conquista das pessoas, porque é maravilhoso. Meu Deus. E quando a gente vibra, a sensação que está no nosso corpo é como se algo de bom também estivesse vindo pra gente. Então vamos vibrar a conquista da Bruna. Meu Deus. E como você se sente hoje olhando o teu antes e o teu depois. Como é pra você? E o sentimento que fica pra ti, Bruna? Qual é o sentimento hoje que tu olhando assim a tua foto? Qual que é o sentimento que vem principalmente quando tu olha para a tua trajetória? Primeiro eu me sentia muito culpada. A culpa era muito grande. Meu Deus, por que que eu deixei chegar nesse nível? Sabe? Meu Deus, eu me perdi. Sempre os porquês. O porquê, a culpa era muito grande. E aí depois eu falei, não, mas para a Bruna que está aqui hoje chegar, precisou existir aquela ali. Então, olhando agora, meu Deus, ali eu nem tava no auge, essa fotinha que passou ali do peso da balança, 101, eu acho, já tinha emagrecido uns quilinhos, porque o meu auge foi 107 quilos, né? Então, primeiro foi culpa, mas agora, meu Deus, que alegria, eu consegui, gente... Uau, assim, eu não... Às vezes eu não me acredito, sabe? Que eu consegui passar por esse processo. Nessa fotinho da balança, de 62. Meu Deus! Que momento da tua vida foi, Bruna? Meu Deus do céu, quando eu me pesei ali, falei, gente, 45 quilos. Agora essa é recente, tá do final de semana passado. E... Ao todo foram 45 quilos 45 quilos eliminados e sem cirurgia. Essa é a parte que eu queria chegar contigo, sem né? Cirurgia, sem né? cirurgia. Não demonizando também a cirurgia, cada um, né, tem o seu processo, mas o meu foi sem a cirurgia. E eu digo que o Espírito Santo, ele quis trabalhar comigo em todas as áreas, né? E não é só sobre o emagrecimento. No meu caso ali, o Espírito Santo quis falar para mim, você precisa passar pelos processos.
como que eu vou ajudar mulheres, só voltando um pouquinho, o meu coração sempre foi para ajudar mulheres, ajudar casais, e como que eu vou chegar para alguém e falar assim, ó, você tem que passar pelo processo se eu pulei os meus. Uau. Então o Espírito Santo não me permitiu fazer. E eu precisei passar por cada desafio, por cada processinho, né? Ali durante 2 anos e meio. Vocês imaginam, não é uma coisa que começou ontem. Então, para dizer hoje com propriedade para vocês, passem pelo processo de vocês, porque vale a pena. E, né, tá ali o resultado aqui, as fotos e, meu Deus, é gratificante. Quando você olha também, não sei se isso te vem à mente, na questão de o ganho do peso vem ao longo de um período. Não foi em um dia, em 2, em 3, em 4. E às vezes a gente quer eliminar tudo aquilo, todo aquele peso, todo aquele sofrimento de uma vez só. Isso. E não é dessa forma. Sim. Agora, dentro de todos os processos ali, etapas que tu passou, né? Qual foi o momento mais crucial, assim, de dor? Da maior dificuldade? Eu acho que quando eu já tinha eliminado uns 20 quilos, mas ainda a diferença não era tão significativa na questão do corpo. Tipo, o peso na balança é bastante coisa, mas para mim ainda o corpo não estava mostrando tudo aquilo que eu tinha eliminado. Perfeito. E aí, como o meu esposo entrou junto no processo comigo, ele também emagreceu. E aí as pessoas chegavam lá na nossa loja e falavam, meu Deus, Thiago, como tu tá magro, o que que tu fez? E pra mim nada. Ninguém te elogiava. Ninguém me elogiava, e eu ficava tipo só, ai meu Deus, eu queria também. Então, e aquilo me doía muito, assim, sabe? E aí eu, né, nesse processo a gente precisa de amigos, né? A gente precisa de pessoas que vão sempre nos impulsionar. E aí eu falava para minhas amigas e elas diziam, Bruna, faz por ti, uma hora o resultado vai aparecer. Imagina daqui 1 ano tu fazendo isso que tu tá fazendo agora. Então, né, nessa constância. E aí eu naquele momento de dor, doía, e aí eu dizia, meu Deus, deixa eu me imaginar. Não é fácil a gente olhar, porque a gente, como tu falou, a gente não engorda de um mês para o outro, né? Eu falei para ti, desde 2018 eu fui engordando. Então, a gente quer emagrecer tudo em 3 meses. Não vai acontecer isso, né? A gente precisa passar pelos processos. Mas imagina realmente, daqui 1 ano tu fazendo tudo aquilo que tu está fazendo. E aí era nisso que eu tentava focar, daqui 1 ano. E depois o resultado foi aparecendo, o corpo foi mudando, as pessoas começaram a perceber, né? Sim. A elogiar. Muito bom. Chega a me arrepiar. E eu sempre digo, porque eu vibro demais com as conquistas das pessoas. Mas nesse processo de mudança tem hábitos. E aí eu gostaria que você falasse um pouco da tua rotina. O que que mudou? Como que passou a ser a tua alimentação? Sabe? Que coisas tu passou a dar prioridade também? Então, no começo, muita gente vem e pergunta pra mim, viu todo o meu processo, fala assim, Bruna, por onde eu começo? O que que eu faço? Gente, o começo, ele precisa ser mais restritivo, porque o teu corpo, ele tá todo inflamado. Quanto mais sobrepeso ou na obesidade que você tá, o seu corpo tá muito inflamado. Então, a minha dieta lá no início, ela foi uma dieta low carb, onde eu cortei os carboidratos da dieta. Ah, Bruna, você é nutricionista, gente, eu não tô aqui para dizer para vocês a dieta que vocês têm que seguir, né? Procurem um médico de vocês, mas eu tô contando a minha história. Como foi a tua experiência? A minha experiência, o que eu fiz? Perfeito. Então, eu fiz por um período de tempo ali a dieta low carb, porque ela funciona muito bem pro meu corpo. Ótimo. Nesse processo, a gente vai perceber aquilo que funciona ou não também pro teu corpo, né? Perfeito. E aí, ela funcionou para mim. E aí ela dá uma boa desinflamada no corpo, né, no organismo ali, e o resultado de peso é mais significativo. Então, às vezes a pessoa tá com pressa. Agora tá chegando o final do ano aí. Eu acredito que a mulherada tá, meu Deus, desesperada pro Natal e tal. Funciona muito bem, né? Foi assim, ali no comecinho, pelo menos 4 meses eu fiquei nessa dieta mais restritiva low carb. Depois eu comecei a incluir arrozinho, feijão, mas tudo, né, com um nutrólogo por trás que me passava as quantidades, então eu pesava, né, cada alimento, é tanto de arroz. Depois, com o tempo, tu não precisa pesar mais, porque tu já sabe a quantidade, vai ser tantas colheradas de arroz, é isso mesmo, noção da porção. E até hoje, é tudo porcionado ainda, depois de 2 anos é porcionado, porque vai mudando, daí como é que eu posso dizer? O que tu quer fazer com o teu corpo. Antes era perder gordura, hoje em dia ganhar massa magra, então vai mudando ali com o tempo, né? E, Sibeli, uma coisa que eu quero falar para elas, assim, né, para as mulheres que vão escutar a gente, é que você precisa entender o tempo que você está passando e às vezes a gente vai ter que se negar.
Sim. sabe? Por exemplo, assim que eu iniciei o processo de emagrecimento, as minhas amigas decidiram que elas iriam acampar. O que a gente faz no acampamento? Só bagunça. Só come e conversa. Sim. É isso. E aí elas me falavam, Bruna, vamos pro acampamento. Mas eu falava, não vou. Porque eu sabia que se eu chegasse lá, eu ia comer. Né? E na época eu não tinha autocontrole de estar com as pessoas e não comer, ver elas comendo aquela coisa deliciosa, gostosa e não comer. Então eu dizia que não ia. E aí no começo elas ficavam, meu Deus, tu tá chata e não sei o que. E eu falei, gente, vocês precisam me entender e me respeitar. E aí depois elas falaram, tá bom então, vamos respeitar o teu tempo. E, em festas, eu não ia, gente. Vai ser para sempre? Não, é um período de tempo que você precisa passar. Se você sabe que você vai chegar lá e não vai ter o autocontrole, fica em casa, não vai ser para sempre. Hoje, já 2 anos e meio, eu vou em festa, não aconteceu de a gente ir no acampamento, não teve oportunidade, mas assim, eu já saí com elas, a gente come, porque mudou o tempo, mudou o processo agora, mas você precisa se resguardar por um período e se as pessoas vão entender ou não, amém, mas você precisa estar bem, sabe? E aí quando eu ficava em casa e eu não ia, eu dizia, venci mais um dia. Muito bom. Consegui. Perfeito. E o teu principal apoio, Bruna? Quem foi? O Espírito Santo e o meu esposo. Uau. Todas as vezes que eu dizia assim, não vou conseguir. Hoje eu quero desistir. E aí o Espírito Santo vinha e ministrava no meu coração, mas às vezes a gente meio que ignora o Espírito Santo. Aí tinha o Thiago lá do meu lado, amor, olha só. Aí ele mostrava as fotos pra mim, olha da onde que tu saiu. E aí ele dizia, vamos, mas eu vou contigo hoje. Vamos, tu é forte, tu consegue. E eu acho que a gente precisa de pessoas do nosso lado, a gente precisa se cercar de pessoas que vão nos impulsionar a ser melhores e deixar as pessoas que não vão nos ajudar nesse período. Então acho que o Espírito Santo e o meu esposo assim foram primordiais. Claro, tem amigas, tudo, né? Não quero que a gente comece, ai meu Deus, quero honrar cada um. Sim. Mas os dois foram. Sim. Teve algum versículo assim que caminhou contigo e que também, sabe? Sempre que você precisava, você pedia socorro? Sim, tem. Até quero abrir aqui com vocês. Mateus, capítulo 6 e versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Olha só. Então, até a minha frase lá da bio do Instagram, vença o hoje. Eu preciso vencer o hoje, a vontade de comer de hoje. Eu preciso vencer as minhas escolhas de hoje. E aí amanhã é outro dia. E quando eu vencia, sabe, tipo, eu ficava em casa, comia ali a minha marmitinha e tal. Meu Deus, ai que bom, eu consegui mais um dia. Sabe? A sensação, às vezes na hora de tu estar comendo ali, meu Deus, eu queria estar comendo outra coisa, mas depois que acaba, é uma alegria tão grande de eu venci, ou a questão do exercício físico também. Ai, tenho que ir pra academia, tenho que fazer tal coisa. Mas, gente, o depois é tão gostoso, sabe? Tu fala, eu venci. E nesse período a gente precisa ir vendo também como a gente funciona. O meu corpo, eu funciono indo de manhã cedo. Porque indo de manhã cedo fazer o meu exercício, depois eu fico assim, meu Deus, eu fiz o que precisava ser feito. Eu fico feliz, fico alegre. E quando eu deixava para ir final do dia, tenho que ir. Ai, não queria. Ai, tô cansada. Então a gente precisa identificar esses pontos. Ou tem gente que não, quer no final do dia para dar aquela relaxada. E você vai identificando nesse período, né, como que funciona para você as coisas. Muito bem. Até porque se a gente começa a se moldar na realidade do outro, é chato pra gente também. Sim. Porque não se encaixa naquele padrão. Tem algo assim que eu acredito muito no poder da mente. Eu, Cibele. Mas também acredito muito que o ambiente que a gente está influencia 100%. E tem teorias que falam sobre isso. Qual foi o ponto, Bruna, crucial que você entendeu que a bariátrica não era uma opção? Então, teve um amigo nosso que em uma viagem, né, a gente estava juntos e tal, e eu estava lá no auge do peso e eu já tinha feito os exames para bariátrica, eu já tinha entrado, já tinha dado entrada ali com o plano de saúde, e aí ele pegou na minha mão e ele falou assim, Bruna, é uma parte do teu corpo que vai ser retirada que não tem como voltar atrás. Tu tem noção dessa escolha? Tu tá preparada para as consequências disso?
E aí ele pegou de novo na minha mão e apertou. Não tem como voltar atrás. E Cibele, na hora eu fiquei com raiva. Dói. Porque a gente quer que alguém venha ali e fale assim, isso, faz mesmo, sabe? E eu fui pra casa e falei, meu, o que ele pensa que ele é, sabe? Pra me dizer. E aí, mas aquilo ficou no meu coração, sabe? Eu no carro voltando, não tem como voltar atrás, não tem como voltar atrás. E eu falei, meu Deus, é verdade. E se acontecer alguma coisa de errado, algum problema de saúde, alguma coisa, não tem o que eu fazer. E o plano não aprovou, o plano de saúde não aprovou por algumas burocracias. E quando não aprovou, o Thiago falou assim, amor, já que não aprovou, é uma resposta de Deus. Vamos fazer, eu vou pegar junto contigo, vamos fazer pelo método tradicional. E eu falei, bora, porque eu não aguentava mais. Eu nem me olhava mais no espelho, Cibele. Eu tenho um espelhão grande lá no closet, e eu passava assim, eu vinha do banho, não olhava mais, me vestia virada de costas. E não tá normal isso. E o importante também, a gente tá conversando com o público, a gente não sabe onde esse material vai chegar. Mas acolher o que está vindo, né? Acolher o sentimento principalmente, porque eu vou entender que o sobrepeso ele vem por vários fatores. Dentro da psicologia a gente trabalha muito isso, né? A compulsão ela não aparece do nada, ela é uma válvula de escape, sim, né? Ela é uma compensação, sim, é um alívio de dor, sim, embora essa dor que a gente acaba causando é muito maior, sim, né? Como qualquer outra forma de você compensar uma dor, ela é prejudicial. Porque a culpa depois. Perfeito. Que é uma dor ainda maior, né? Uma dor maior. Tu come pra aliviar a dor, ai, quero anestesiar. Mas a culpa depois, meu Deus, eu comi de novo. Por que eu fiz isso? Isso. Perfeito. E se a gente for olhar, né? Se a gente for identificar, Bruna, tu se sentiu culpada em situações? Meu Deus, quase sempre. E assim, no processo, meu Deus, quero comer alguma coisinha. Daí ela comia um docinho. Por que eu fiz isso? Poxa, olha tudo que eu já passei. De novo, eu tô tentando compensar essa emoção, de novo. E aí senti a culpa. E aí, não, eu vou fazer melhor. E geralmente a culpa, ela, não sei vocês, mas ela vem de madrugada. Não, a partir de amanhã eu vou fazer tudo diferente na minha vida. Não vai ter mais doce aqui em casa. Eu vou todos os dias pra academia. E aí chego amanhã, não fiz de novo. Sim. Sabe? Entra no ciclo vicioso, né? Num ciclo vicioso. E aí até uma outra coisa. Por que a gente precisa esperar segunda-feira para começar? Perfeito. Hoje, não sei que dia que vai ser lançado o podcast. Vai ser no sábado, no domingo, na segunda, na quinta. Eu lembro que quando eu fechei o plano da academia era uma quinta-feira. Eu podia deixar, vamos deixar para segunda-feira. Foi na quinta-feira. Eu falei, não, eu vou começar na quinta. Sabe? Não precisa esperar uma segunda-feira para começar. Porque daí uma segunda vai ter um aniversário, outra segunda e vai ficando. Sempre para depois e você nunca vai começar. Então começa agora, com o que você tem. Começa hoje. Muito bom. Eu quero trazer um versículo nessa fala tua, tá? Que está em 1 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 13. E quando eu vi isso pela primeira vez, eu nem imaginava que a Bíblia tinha algo tão pontual sobre isso. Por quê, meninas? Assim, meninas e meninos, né? Enfim, quem estiver assistindo. Quando a gente começa a ter o entendimento que o teu corpo de verdade é templo do Espírito Santo, não tem como a gente não querer cuidar. Desculpa, eu vou querer cuidar desse negócio, dessa máquina que Deus me deu. E aí eu me deparei com esse versículo na jornada do Ressignificadas. Aliás, meninas que participam do Ressignificadas, vocês não têm noção, eu preciso honrar demais a vida de vocês. Porque eu passei a ler a Bíblia com outro entendimento. Sim. E falei, Deus, eu quero entender a Bíblia. Eu quero praticar a Bíblia, eu quero viver esse livro aqui como essência de verdade. Porque eu nasci num lar cristão, mas aquela coisa, né? Quando eu li o reino dos céus está dentro de vós, eu falei, como assim? Eu imaginava que reino estava fora. O reino a gente acha que é um lugar, né? Sim. Mas a Bíblia fala que está dentro, sabe? E aquilo começou, enfim. E eu parei nesse versículo, né? Por culpa de um destino, vamos lá. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, dará fim a ambos. Mas o corpo não é para a imoralidade. Fui eu pesquisar imoralidade. Imoralidade é tudo que quebra uma regra, um princípio. Uau. Então, se eu tenho um princípio estabelecido, por que é que eu vou quebrar? Tá? Então, se tu coloca um inegociável na tua vida, foca. Qualquer outra coisa você pode abrir mão, mas menos desse inegociável. Vamos lá. Se não, para o Senhor e o Senhor para o corpo. Ou seja, quando a gente entende isso, estabelece como um princípio, fica mais fácil, não fica? Fica leve, gente. Então, você que está me assistindo, aproveite esse momento. Tá lá em 1 Coríntios 6, né, capítulo 6, versículo 13. Está na Bíblia.
um manual de mais de 2.000 anos. Se tu não quiser acreditar, talvez no teu nutricionista, no teu médico, né, nas pessoas que estão caminhando contigo, mas tenha isso como uma verdade. E limpar as tuas crenças lá de trás. Nossa, como era gordinha, como era fofinha, como era isso, como era aquilo. Então, essas crenças vão moldando o nosso comportamento e chega um momento da nossa vida que basta um ambiente, basta um gatilho, basta uma oportunidade para aquela informação aflorar. Bruna, preciso que tu traga algo para as mulheres, né? E quando eu falo mulheres aqui, eu vou estender homens também, no sentido de o que você diria para quem está nessa fase de preciso de ajuda? Não sei por onde eu começo, mas Bruna, hoje tu caiu na minha vida como um presente para me incentivar. O que tu diria para essa pessoa? Primeiro, vença o hoje, comece hoje e quais os recursos que você tem? Ai, Bruna, eu não tenho dinheiro para ir num nutrólogo, num nutricionista. A gente sabe o que é saudável. O que o Senhor criou de alimentos. Então começa por aí. Vou comer tudo aquilo que Deus criou, sabe? Aquilo que que a gente encontra na natureza. Tudo aquilo que for processado, você, por um período de tempo, elimina do teu corpo. Então, vamos começar por aí. A gente fala, né? Descascar mais e embalar menos. Então, começa por descascando. Gente, ninguém engorda por comer fruta, sabe? Para com essa bobice, né? De acreditar, né? Ai, gente, tem tudo isso, né? O pico ali de glicemia. Mas começa a incluir fruta, então. Nos lanchinhos da tarde. Eu comia um chineque. Começa a levar fruta. Leva uma banana e uma maçã, sabe? Então, começa por aí. E se cerque de pessoas que vão te ajudar. De amigas. Ai, Bruna, eu não tenho dinheiro para ir numa nutricionista, eu não tenho... Mas tu tem uma amiga para caminhar contigo na rua? Não tenho dinheiro para academia. Tu tem uma mãe, uma prima, alguém, ou teu esposo, teu filho, tua filha. Filha, nós vamos começar a andar de bicicleta, sabe? Começa a trocar o momento que você ia estar na mesa comendo por momento de prazer, de lazer. Até um exemplo, esses dias eu estava em casa, agora, recente, e aí de manhã eu limpei toda a casa, fiquei ocupada, à tarde começou a me dar uma fome, uma vontade de comer, e eu comecei, daí, rolando o feed ali, começou o vídeo disso, daquilo, de comida. Gente, eu peguei minha bicicleta e saí. Tava um dia de sol lindo, e aí comecei a pedalar e tal, falei, meu Deus, que gostoso! Que presente! E saiu da minha cabeça, aquela vontade de comer, sabe? Então começa a sai mais, tenha mais contato com a natureza e se cerque de pessoas que vão te ajudar. Fala assim, amiga, eu não tô conseguindo, tu tem como me ajudar? E se comprometa. E era essa frase que eu queria falar, se comprometa com alguém. Assim, vou ter que mandar foto todo dia para alguém dos meus pratos, ou de mim na academia. Se comprometa com alguém, sabe? E alguém que esteja melhor que você, não alguém que procrastine, alguém que, né? Não, alguém que, que esteja lá, meu Deus, eu me inspiro nessa pessoa. Se comprometa com essa pessoa. Vou falar aqui um segredo meu, e agora eu vou estar revelando. Eu me comprometo com as meninas do meu Instagram. Olha. Sempre que eu apareço no meu Instagram falando sobre o processo de emagrecimento, é porque eu tô mal. Olha só. E eu quero largar tudo. Então eu vou lá e começo a falar para elas sobre o meu processo, meu antes e depois, aí abro caixinhas de pergunta e aquilo me inspira, porque eu sei que eu preciso, eu tô comprometida com elas. Então se comprometa com alguém. Essa eu acho que é a dica que... Tu trouxe um ponto ali muito importante e eu já quero pegar teu gancho também, aproveitando aqui, quando tu falou assim sobre a mesa, né? Tá ali na mesa e tal. E meninas, tem casas que a mesa passou a ser quarto. A mesa passou a ser o sofá. E aí a gente não percebe isso. É só um filmezinho, né? E aí aquele banquete que era pra estar lá na cozinha, na mesa, acaba vindo pra um lugar que não é o adequado. Então a gente perde a noção do tempo, a gente perde a noção de quantidade. Eu sempre falo, né? Dá uma olhadinha pro teu punho aqui e dá uma olhada no tamanho do teu estômago, que é um órgão teu e a gente precisa olhar com amor e com carinho para isso. Mas quando a gente tira o local da refeição do local devido dele, a gente abre essas possibilidades dos excessos. E até comer mexendo no celular, Sibeli. A gente come mexendo no celular, tu não percebe. Às vezes tu comeu 1, 2, 3 pães mexendo no celular, daí tu ai meu Deus, sabe? Já comi, não percebeu, não sentiu a comida, não estava presente, né? No momento da comida. E aí quando a gente não está presente, a gente vai comendo, vai
acumulando calorias no corpo, é só uma balinha, é só isso, só aquilo, mas tudo isso contabiliza no final, né? O que a Bruna de hoje, olhando, né, a Bruna de agora, diria pra Bruna lá da infância dela, que ela passaria na vida dela? Eu diria, não desista, você é vencedora, você é uma guerreira e, meu Deus, você conseguiu. Eu acho que uma frase que vinha muito na minha cabeça, era uma crença que eu tinha, era eu não consigo. Por muitos anos, eu fui a pessoa que eu dizia, antes de fazer as coisas, eu não consigo. Eu já desisti antes, eu vi, esse que é difícil, eu não consigo. Então, a frase que me acompanhou por muitos anos é eu não consigo. E eu quero, né, dizer pra ti, mulher, e pra Bruna lá da infância, você consegue. Quando a gente quer, a gente consegue. E outra frase, Sibeli, que é muito, assim, muito importante nesse meu processo é: a gente só tem a vida que a gente tolera. Uau, que forte isso. Então, dentro destacar no podcast, a gente só tem a vida que a gente tolera. Dentro da tua realidade, não é para te comparar com a vida de outras pessoas, da blogueira, não. Dentro da tua realidade, só tem a vida que tu tolera. Todo mundo tem tempo se quiser, né? Então, eu tenho 1 horinha, é meia hora, é 20 minutos. Mas tu consegue, se tu quiser. Nossa, mas eu já vou ressignificar hoje mesmo esse negócio. Porque a gente é muito... Gente, nós somos assim, experts em dar justificativa. Sim. Não consegui, hoje não, eu vou tirar por mim, que é só atravessar uma porta para a academia, gente. Que isso, misericórdia, obrigada, tá? Meu Deus. Que frase poderosa. Que frase. O que é ressignificar? É isso, é tu olhar na fala do outro uma verdade que dói, mas que tu precisa trazer para ti. Isso, quando eu escutei essa frase... Vamos brindar, Bruna? Vamos. Vamos brindar o nosso sucesso... Não, o dos outros, né? Porque o nosso tá vindo. O nosso já tá aqui. Gente, é isso, né? E quando eu ouvi essa frase, eu fiquei com raiva até, né? Foi num podcast que eu escutei, fiquei com raiva, falei, meu Deus, e a pessoa, às vezes que tá doente, às vezes a pessoa que tá passando por uma enfermidade, como assim ela tem só a vida que ela tolera? Mas dentro daquela realidade dela ali, se tem alguma coisa que ela quer fazer, ela consegue também, sabe? Porque eu queria uma justificativa para os meus erros, mas dentro da minha realidade, eu só tenho a vida que eu tolero, dentro da tua, sabe? Então cada um tem... Qual é a tolerância que eu vou ter que abrir mão a partir de hoje? E preciso ressignificar isso. Obrigada, Bruna. Cabeça explodindo aqui. Vamos lá, gente. Dados importantes agora. E até a gente conversava nos bastidores, né? Que 68% da população já está no ano de 2025 em índice de sobrepeso. Isso é muita gente. Muito, sobrepeso. meu Deus. Quando eu olho para um adulto que está em sobrepeso, eu digo, vem cá, vou te acolher. Mas e quando a gente olha para uma criança que está na fase de sobrepeso? Que a gente olha para os pais e a gente percebe, pai, tu precisa de ajuda, porque tu vai ser o espelho do teu filho, Sim. né, da tua filha, enfim. Então é nível de consciência. E eu sei e eu entendo que tem momentos de fase de luto que a pessoa passa. Então ela entra num lugar de sofrimento que ela não se vê nem capaz de cuidar dela mesma, né? Eu sei que a gente passa por perdas que não são perdas de pessoas, mas perdas de trabalho, né? Ambiente, casa, enfim, tantas coisas acontecem. Sim. Mas nessa frase da tolerância, né? Eu só tenho a vida que eu tolero, a gente precisa parar e olhar realmente o que eu tô buscando para minha vida. Uau, fantástico. Bruna, estamos quase chegando ao fim do nosso encontro. Muito, 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 muito obrigada. Sou tão grata pela tua vida. Que presente, né? E quando eu olho para tua história agora um pouco mais a fundo, entendendo o projeto que tem por trás disso tudo, tu consegue ter noção da dimensão que é a tua história? Eu tenho dimensão, às vezes, quando chega alguém, né, lá na loja, a gente tem uma loja, então, né, querendo ou não, aparecem muitas pessoas que às vezes eu nem conheço e falam, meu Deus, tu me inspira. Eu comecei a fazer academia por causa de ti. Eu falo, meu Deus, como assim, nem gente? Te conheço. Nem te conheço. E aí eu, né, não falo isso pra pessoa, eu falo, sim, meu Deus, que legal, mas ali... o pensamento ali, eu falo, meu Deus, como assim? Então, a gente, por trás, tem muitas pessoas que estão sendo alcançadas, e é engraçado que eu vejo, hoje em dia... É engraçado que eu vejo hoje em dia mulheres, às vezes, postando do mesmo jeitinho que eu fazia, sabe? Eu falo, meu Deus, não dá pra gente olhar com, tá me imitando, não. Mas tá se inspirando, sabe? Tá se inspirando naquilo que eu fiz e que deu certo, né? Mas assim,
Às vezes eu não tenho dimensão da onde que isso vai chegar, sabe? E é uma oração que eu fiz, eu falei, Senhor, que o meu processo ele não seja só para mim, porque o Senhor nunca vem por uma pessoa só. Sempre vem para um Ele povo. vem por um povo. E eu fiz essa oração e disse, Senhor, que esse meu processo de alguma forma ajude mulheres. Eu quero transmitir cura para elas. Gente, eu fiz essa oração. E não deu 10 minutos, a Cibele me mandou uma mensagem. Vamos participar do podcast? E eu falei assim, meu Deus, mas não dá pra orar mais nada, que tu escuta tudo mesmo. É muito rápido, É muito rápido, que meu lindo. Deus. Então, eu sei que a resposta de oração minha tá aqui hoje. Amém. E eu espero, né, que você seja curada, que você ressignifique todo esse processo aí, né? E como a Cibele falou, não é sobre ser magra, não é sobre ser gorda, é sobre você se sentir bem, você estar bem consigo mesma, né? Sim, perfeito. Uau, emociona, né? Eu lembro de quando eu falei assim, oh Deus, assim, eu tô me sentindo tão angustiada, sabe? Tô me sentindo tão parada. Não, tem alguma coisa errada. Aham. Como dizia um professor, alguma coisa errada não tá certo. E eu lembro de eu falar pra Deus e falar assim, Deus, eu quero tanto fazer algo, mas algo que não fique só como um bem pra mim, mas algo que seja um bem para o próximo, né? Como um propósito de vida. E aí começou esse desejo pela jornada, pedi pra uma artista, né? Eu falei, olha, eu quero um quadro assim, né? Tu faz pra mim, Rita? E eu mandei um áudio, ela trouxe com tanta excelência. E cada vez, agora eu quero deixar um recado muito importante pra você. Cada vez que você pensa em desistir de algo, tenha algo pra te ancorar. Que seja, nem que seja um objeto para tu tocar a mão, como às vezes eu venho no quadro e digo, Deus, renova hoje a minha identidade. Meu Deus. Que é o objetivo. Te cortando, Cibele. Não, Isso foi uma coisa que eu aprendi também ali durante o processo. A gente tem uma âncora mesmo. Isso. Então, o que eu aprendi? Um shorts, uma calça, algo que tu queira entrar, que fazia muitos anos que tu não entrava, ou então, eu nem caibo naquilo, mas vai lá e compra. Compra aquela peça de roupa e coloca num lugar visível, assim, sabe? Bota num cabidezinho pendurado e tem aquela âncora. Todo dia tu vai lá, olha, toca e tu se imagina Já é real. vestindo aquela calça ou aquela blusa, enfim, sobre essa âncora. E né? tem explicação científica para isso, sabia? Eu não sabia, né? Tipo, eu aprendi lá, eu usava esse método, eu imaginava, tinha uma calça minha guardada há 5 anos. E aí eu botava ela parava aqui no meio da coxa. E aí eu quero vestir essa calça. E aí eu botava ela e eu me imaginava, sabe? Eu pensava na alegria vibrando quando eu entrasse nela. E ela entrou, gente. E aí eu nem gostava dela quando ela entrou. Eu doei, mas aí eu botei ela, fechei, ficou confortável. Pronto, e agora Se realizou. pronto, me realizei e foi pra frente. Quando eu falo da evidência, eu gosto muito de trabalhar com a ciência por questão das evidências ali, dos estudos, né? E na época, quando a gente fez o projeto lá em 2020 com as meninas, eu pedi, olha, traz uma foto de uma roupa que você queira vestir. Na época não tinha IA, né, Zé? Não tinha IA. O Zé montou no Photoshop, pegou a foto, a cabeça da pessoa e colocou na roupa. Meu Deus. E no dia do primeiro encontro, ó, essa aqui é você, daí, ai, não acredito. E o mais legal foi que algumas meninas levaram mas tão a sério, que durante a jornada ali eliminaram 10, 15 quilos, enfim, né? O que eu entendo depois também, não é só você alcançar, mas é você manter. Como é o teu processo de manter? Porque a gente tem que entender que tem o manter também, né? Cheguei no alvo e agora, o que eu faço com isso? Já sei que eu tenho uma âncora, já sei que eu tenho pessoas à minha volta, já sei que, né, poxa, cheguei até aqui. E agora, como é que eu mantenho essa transformação? Esse é o processo que eu tô passando agora. Ok. Eu cheguei no peso que eu queria e eu preciso manter, né? Pela questão do meu nutrólogo, ele falou, Bruna, por pelo menos 2 anos tu precisa manter o peso que tu chegou, o peso, né, que tu sente confortável, porque o teu corpo, ele vai tentar te jogar lá pro peso inicial, um peso, né, mais pesado que tu teve, porque ele entende que lá era o saudável. Gente, é uma loucura, assim, se tu parar pra pensar, porque ele pensa que tu tá em sofrimento, teu corpo, né? Porque, tá privando de comida, eu tô em sofrimento. Então, por 2 anos eu preciso manter esse peso. E agora eu entrei nesse processo de manter. Porque a gente tende a, quando chega num objetivo, a gente relaxa, sabe? Tipo assim, agora eu cheguei, agora eu posso me permitir. E até eu ouvi uma frase essa semana, não se permita, se negue, sabe? Se negue, você não pode se permitir.
E claro, tem momentos, gente, né? Entendam, tô falando aqui de quando, eu vou me permitir agora por um mês. Não larga a mão. Eu tenho um aniversário. Eu tenho um aniversário de casamento. Aproveita, come, esteja presente, mas volta no outro dia. Não dá pra gente largar a mão de vez. Cheguei aonde eu queria e agora eu vou, porque daí você vai voltar pra lá de novo. E olha o processo. Sim. Que eu 2 anos e meio que eu tô nesse processo e agora eu vou abrir mão de tudo aquilo que eu conquistei. Então não, eu vou lá, eu aproveito, eu tenho momentos, né, de aproveitar ali, mas sabendo que no outro dia é o meu inegociável, é eu fazer o meu exercício, então no outro dia eu vou lá e volto. Perfeito, muito bom, excelente. Você pegou a dica? Anotou tudo aí com muito amor e carinho? Depois pode voltar, assistir de novo, enfim, e aliás, indicar para alguém. Eu preciso que tu passes o teu Instagram. Tá. Passo aqui agora? Isso. O Zé deixa... dá pra colocar aqui no Eu acho que dá pra deixar, né? Isso. Meu Deus, a pessoa que nem sabe o Instagram. Faz parte de uma vida. É Bruna, tipo, com 2A, ponto Veloso. Mas eu vou pedir pro Zé deixar aqui que vai ficar mais fácil. E aí eu tenho 2, como que se diz? As bolinhas ali Destaques. Tenho 2 destaques sobre emagrecimento, daí mostro os meus pratinhos lá do início do processo e a questão da pesagem, sempre dicas para as mulheradas, tá ali no Instagram. Já vamos pensar algo do tipo um encontro, né? Para quem deseja entrar nesse processo. Subir o mirante com a gente. De repente a gente pode pensar, se você é de Joinville, tá no grupo Ressignificadas, enfim, a gente pode pensar em algo. Mas primeiro eu quero te agradecer muito, muito, muito obrigada. Tu é resposta de oração também, porque esse tema arde no meu coração e enquanto eu puder, de verdade, eu vou trazer esse assunto, eu sempre trago. O Ressignificadas é cuidar do corpo como templo do Espírito Santo. Sim. Esse foi o propósito, sabe? Sempre foi, de a gente entender que eu só tenho um corpo e eu só tenho uma oportunidade de entregar uma mensagem e para essa mensagem ser entregue, eu preciso entender que o veículo, a responsabilidade de cuidar é minha. Né? Mas a gente tá o tempo inteiro ouvindo frases do tipo, crente não bebe, mas come. E não, isso é uma crença, né? Não sai pra festar e pra balada, mas come. Então a gente tem a necessidade de estar sempre preenchendo essas frases, sabe? Como uma verdade na tua vida e não. Você pode sim ressignificar, colocar algo novo, você pode ter as suas verdades. Mas a pergunta é, por que é que tu quer sustentar a verdade do outro? Porque tu precisa agradar. E não, você não precisa agradar ninguém para ser amado, né? Que são os nossos esquemas que perseguem a gente a vida inteira até que a gente identifique e diga, não, eu não preciso disso, né? Tempo e modo. Tem tempo e um modo para todas as coisas. Então agora tu tem um tempo, uma oportunidade. Qual é o modo que tu vai adaptar aí para tu dar o primeiro passo? Tá? Hoje a Bruna está aqui contando a história dela, uma história de superação, mas como ela muito bem trouxe, eu estou no processo de manter. Isso. E se você não manter, nada muda. E a frase, né, que eu usei lá no início, o versículo ali, gente, eu tô vencendo todo dia o hoje, né? Não é agora, você vai olhar para mim, meu Deus, a Bruna e tal, às vezes as meninas me elogiam, meu, Bruna, como tu tá magra, mas não sabe, às vezes os conflitos internos, as lutas internas que eu também tenho até hoje. E eu digo, meu Deus, eu preciso vencer hoje, preciso vencer só mais o hoje, sabe? Então, acho que todo mundo tá no processo, tá caminhando, tá aprendendo, né? Durante muito tempo eu falei, cola em mim que tu brilha, a partir de hoje é cola em mim que tu emagrece. Eu vou fazer uma figurinha, cola em mim que eu vou te emagrecer. Eu vou chamar a Bruna aqui, vou chamar as minhas aliadas, mas diga não à bariátrica e eu não tô fazendo, né, um processo de demonização. Não é sobre isso, eu entendo que sim, tem pessoas que precisam e necessitam desse recurso, tá? Mas eu quero te conscientizar, se você vai precisar cortar parte do teu corpo para te trazer um nível de consciência, vamos trabalhar a saúde mental para entender que a tua dor tá para além disso, da tua compulsão, e tu pode sim ter qualidade de vida. Até porque se todas as pessoas que, né, fazem o processo da cirurgia bariátrica ali, se elas fizessem o mesmo processo, sem ir por uma mesa de cirurgia, elas emagreceriam também, tá? Porque é muito restritivo, a gente sabe. E detalhe, né? Se você fizer do modo natural, você não fica dependente de medicação. Sim. E principalmente você também não entra num processo no teu corpo de retirar algo que Deus te deu, tá? Sibeli, mas é contra quem fez? Não, eu não sou contra, mas eu tenho opção. Nós temos opções, você tem opção. Em casos onde a pessoa já está entre vida e a morte, vai e faz porque foi um recurso, é a ciência caminhando, né? Para trazer qualidade de vida para as pessoas. Mas dizer que não, vou lá, vou fazer bariátrica e depois eu vou defender uma qualidade de vida, aí é hipocrisia,
tá? Essa é a minha opinião e eu tenho o direito de dar, porque esse podcast é meu e das minhas convidadas. Pronto, falei. Pronto, falado. E vamos brindar o sucesso dos outros, porque o nosso já tá aqui garantido. Obrigada. Obrigada. Aprendi a frase, também tô ressignificando, porque eu tinha ranço dessa frase. Então, sempre que você ouvir uma palavra dessa, né? Você vai entender que eu também estou ressignificando. Mais uma vez, gratidão, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vinda. E você, mulher, que quiser o contato da Bruna Zé, deixa aqui mais uma vez para você. E eu que agradeço pela oportunidade, por compartilhar um pouquinho, né, daquilo que é. E teve uma menina, que é uma Nutri, que ela tá no meu Instagram, eu nem fiz consultas com ela, enfim, mas ela tá lá. E ela sempre mandava alguma coisinha para mim no meu processo. Ela falou assim, Bruna, no processo de emagrecimento tem dias mais difíceis do que fáceis. E aí eu, gente, sempre me lembrava daquela frase dela, sabe? Foi muito pontual, assim, o que ela mandou. Então saiba que vão ter muitos dias difíceis, mas que valem a pena e vença esses dias difíceis. Lembre daquele versículo ali de Mateus 6,34. Vença hoje. Se preocupe só com o hoje. A Cibele diz, a gente só tem hoje, né? A gente só tem hoje. Então vença o hoje. E é possível. Eu penso, meu Deus do céu, eu tô me estendendo. Eu pensava assim, não tem como eu eliminar 40 quilos era a minha meta. Não tem como eliminar 40 quilos sem a bariátrica. Eu pensava isso. E eu eliminei 45. Foi além. Foi além. Então, tem como. Eu sou prova viva de que tem como, né? E você consegue, né? Se cerque de pessoas que conseguiram também e que vão te ajudar, te impulsionar. E é isso. Muito bem. E a gente se encontra, sim, aqui nesse mesmo bate-canal. Você só tem o hoje. E mais precisamente ainda, você só tem o agora, tá? Porque o hoje é um conjunto de vários agora. É verdade. A gente se encontra. Muito, muito, muito obrigada pela tua companhia. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com quem também precisa e seja você a guardiã de uma pessoa que esteja nesse processo. Sabe por quê? Quando essa pessoa chegar no objetivo, você vai estar brindando com ela e toda a reação fisiológica que ela estiver sentindo de alegria vai vir para você também, porque é, sim, de graça. Até o nosso próximo encontro.